Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a gente vai conversar sobre como estruturar, como montar uma estratégia para o próximo concurso do Banco do Brasil, para você pegar todo o conhecimento que você tem e otimizar esses resultados, para você alcançar a sua tão sonhada vaga nesse concurso público. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e aqui no canal a gente fala sobre diversos concursos que com certeza vão te interessar, então já manda ver aqui embaixo. E sem mais enrolação, vamos nessa. Quando a gente fala em concurso do Banco do Brasil, a gente está falando de um concurso que é feito hoje pela Sesgran Rio e por muitas gerações essas provas foram feitas pela Fundação Sesgran Rio. E a Fundação Sesgran Rio, ela tem uma característica muito própria, né? Então quem faz muitas provas da Sesgran Rio geralmente tem uma adesão, entende melhor como ela funciona e interpreta melhor o comportamento dessa banca para ter bons resultados. Eu fiz vários concursos da Petrobras e fui aprovado em provas feitas pela Sesgran Rio e hoje eu tô aqui para compartilhar essas dicas, esses macetes para você poder ter um resultado superior nessa prova. A banca da Sesgran Rio, ela prioriza muito a interpretação das questões. Então é muito importante que na hora que você estiver fazendo essa prova, você fique muito ligado no enunciado. O enunciado, ele sempre vai ter uma isca para você cair. A gente está falando de um concurso com elevado volume de inscrições e, historicamente, essa banca tem essa característica de quando tem um quantitativo muito alto de inscritos, ela eleva o nível de dificuldade da prova. Então, geralmente, esse nível vai ser elevado não só nos conceitos, mas também na forma com que as questões são montadas. Então, essa interpretação, a tendência é que ela fique mais difícil e você tem que ter mais atenção na hora de interpretar esse enunciado. E eu vou compartilhar com você dicas incríveis para isso. Quando você pega uma questão do Sesgran Rio, você sempre tem que identificar o que foi dado, o que foi pedido. Tá, Lucas, isso parece óbvio, mas não é. Às vezes no enunciado, ela vai te conduzir para que você não perceba o que foi pedido e você vai desenvolver o cálculo e vai marcar a alternativa errada. Então, o que eu recomendo a vocês? Na hora que você estiver montando essa questão, você grife todos os dados e você identifique com muita clareza o que foi pedido para o gabarito, porque com certeza nessa prova vão ter opções ali que vão te induzir ao erro. E a forma mais fácil de você não ser induzido ao erro é você identificar muito claramente. Então crie esse hábito, você está nos últimos dias de preparação, na hora que você for estruturar a sua resposta, né, a sua preparação, sua resolução de questões, sempre grife as informações dadas e as informações pedidas, que isso já vai fazer toda a diferença. Você já vai se condicionar a fazer isso durante toda a prova, que vai te dar um gás a mais, pode ter certeza. Linkado com essa questão de interpretação, é muito importante que você tenha um elevado nível de atenção. E como que você constrói isso? Pensando que a sua rotina tem que estar bem organizada, você tem que resolver o máximo de questões que você conseguir. Não faça loucuras nesse fim de preparação, você precisa se manter descansado para você chegar bem para essa prova, porque a atenção está muito relacionada a seu nível de descanso, como está a sua cabeça, como estão funcionando ali tudo você. Se você está dentro de uma ordem, sua chance de ter um nível de atenção é muito mais alto. Por exemplo, estudos comprovam que pessoas que dormem 6 horas e 8 horas se sentem de forma parecida, mas a pessoa que dorme 8 horas tem uma atenção maior. Então ela tem uma chance de acertar muito mais questões do que você. Então fica ligado nisso para você não dar mole. Nessa reta final, tenha uma rotina organizada, faça turnos de estudo, mas não faça loucura. Eu sempre utilizei nessa preparação para a prova da Sesgran Rio a repetição. Então, se você pega a prova de matemática da Sesgran Rio, ela tem uma característica bem definida. As questões de juros compostos, elas são muito parecidas, de juros simples são muito parecidas, elas meio que se repetem. Então, aqui no canal tem umas questões resolvidas e se você analisar, elas têm um comportamento. Então, se você, por exemplo, estiver estudando juros compostos, matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil, faça uma quantidade máxima de questões que você puder e tente identificar essas semelhanças. Porque quando você identifica semelhanças, quando você bater o olho numa questão de prova, você vai identificar as semelhanças e já vai estar muito à frente, com muito mais chance de acertar. Então, quanto mais você puder repetir, a gente sabe que o tempo é curto, mas o quão mais você puder repetir questões da Sesgran Rio, utilizando um bom banco de questões para fazer, né, com mais intencionalidade e perceber as características da banca, maior vai ser a chance de você acertar as questões e não cair nas pegadinhas. Outro ponto muito característico da banca da Sesgran Rio e das provas do Banco do Brasil são as pequenas contas. Eles gostam muito de gerar um volume de contas muito grande e na hora que você está fazendo a prova, isso vai te prejudicar. Porque, por exemplo, às vezes você pega uma questão que tem contas muito grandes, você se desgasta muito mentalmente e não consegue fazer as próximas. Então, uma dica de reta final. Se você estiver se desgastando muito numa questão, não vale a pena você demandar toda a sua energia nela. Então, se você está com muita dificuldade na questão, passe para a próxima e às vezes depois, descansado, você volte para essa questão. Porque às vezes é só uma questão de perspectiva e você consegue resolver com mais facilidade. Então, não trave em questões, que isso vai te atrapalhar. E para agilizar essa resolução de questões, também é interessante que você treine elas.
quanto mais treinado, mais rápido você faz. É igual a gente quando é criança. Quanto mais prática na tabuada você tem, mais facilidade você vai ter para solucionar questões. Se você está usando uma calculadora para estudar, você merece um pau. Então pega essa calculadora e some com ela, porque na hora da prova você não vai ter, isso com certeza vai te atrapalhar. A calculadora vai bloquear, né, o seu raciocínio lógico, a sua solução, né, de cálculos matemáticos com mais velocidade. Então tenha atenção para não usar em hipótese alguma, porque na hora da prova você não vai ter. Essa dica para mim é a mais importante. Quando você pega os assuntos que estão sendo cobrados na prova, é muito importante que você tenha uma estratégia. A minha primeira aprovação no Sesgran Rio, ela aconteceu exatamente por esse motivo. Na hora de você começar a prova, o caderno tem uma sequência, né? E quando você respeita essa sequência, você não respeita a sequência que você tem aqui, né? As facilidades que você tem. Então, por exemplo, se você vê na sequência do caderno, começa a resolver por um conteúdo que você não tem facilidade, a sua chance de ficar nervoso e travar é muito grande. Você pode tentar fazer a primeira e não conseguir, tentar fazer a segunda e não conseguir. Então, o que eu recomendo a vocês? Pegue a prova, né, e faça uma seleção dos assuntos. Eu quero fazer primeiro português, que eu levo mais jeito. Depois eu vou para matemática. Então, você precisa criar essa sequência, porque a sequência vai fazer toda a diferença para você. Então, o que eu recomendo? Faça uma escala dos assuntos que você tem mais facilidade, exatamente para você passar por essa pressão. Quando você consegue resolver, você relaxa. Por exemplo, eu tenho mais facilidade em matemática, então eu faço as questões de matemática, eu sinto que eu consegui resolver várias, você vai relaxar e vai ter condições de utilizar tudo que você aprendeu nas outras matérias. Se você faz primeiro algo que te deixa nervoso, a sua chance de travar nas outras questões é muito grande. A moral de um concurseiro durante a prova, como você se sente, faz muita diferença no quanto você vai aproveitar do que você sabe. Então fica atento nisso, então faça essa sequência, já vá para a prova definido por onde você vai começar, exatamente para você conseguir fluir e passar por essa pressão. Isso vai fazer muita diferença dentro da sua resolução dessa prova. Se você tiver um banco de questões, se você estiver resolvendo provas anteriores, você vai ter que controlar isso aí. Por exemplo, matemática eu tenho a cada 10 questões eu acerto 7. Esse assunto eu acerto tantas. Então, baseado nesse seu volume de acertos, você vai escolher qual você vai fazer primeiro e lembrando que a matéria que você tem mais dificuldade, ela não pode ser a última. Então, essa primeira disciplina que você vai escolher, ela vai ser baseada na matéria que você tem mais facilidade para passar a pressão. Depois você vai seguir fazendo questões que você tem uma facilidade um pouco menor. Outra coisa que eu preciso dizer a vocês, não deixe a redação para o final. Redação é interessante que você faça no meio. Por quê? Você pode cometer deslizes na estruturação da sua redação, porque está muito desgastado mentalmente. Então é muito importante que você faça ali no meio da sua prova, nem no começo e nem no final. Primeiro você vai tirar a pressão fazendo uma matéria que você tem mais facilidade, depois você vai para uma próxima, não deixando a disciplina mais difícil para o final e lembrando de organizar essa redação no meio. Então você pode fazer essa sequência. Se você quer que eu te ajude a fazer sequência, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Mas você sempre organizando assim. Não faça como está no caderno de provas, que com certeza vai gerar diferença no seu resultado final. E um aprendizado muito forte que eu queria deixar para vocês, que eu aprendi nos 2 primeiros processos seletivos, que eu tomei bomba, e depois deles eu nunca mais fui aprovado em concurso público, é a questão da atenção, tá, aos detalhes, estratégia de prova e manter a calma. Tudo que eu ensinei, né, tudo que eu troquei de ideia com vocês nesse início do vídeo, eles são estratégias que vão te manter mais calmo, tá? Por fazer da forma certa, otimizar utilizando uma estratégia e te gerando um resultado melhor. Então, se você fizer isso, você vai pegar o conhecimento que você tem e vai otimizar ele. E a intenção desse vídeo é otimizar o seu resultado nessa prova com o conhecimento que você sabe. A gente tem consciência que o tempo não é tão longo e que você precisa ter um rendimento melhor que seus colegas. Isso está muito relacionado à estratégia e como ele conduz a prova. Então, a minha ideia desse vídeo é te mostrar esse caminho para você poder extrair o máximo do que você tem. Galera, é isso que eu tinha para compartilhar. Eu espero ter ajudado vocês. Fica de olho aqui embaixo que temos informações na descrição. Deixe um comentário, uma pergunta para um próximo vídeo. Tamo junto. Forte abraço.